Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso estudo de caso de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor André Noel e a gente vai ver um pouquinho aqui sobre uma parte da disciplina, como a gente trabalha conversão de dados, conversão de texto para números binários para texto, como a gente trabalha essa parte específica. Então a gente vai focar um pouquinho na representação da informação, representação do conhecimento, mais especificamente texto, e como que isso é armazenado no seu computador, como que é recuperado de volta e tudo mais. Só para começar, se você nunca me viu, só me apresentando de novo, sou o professor André Noel, já trabalho aqui na Unicesumar há alguns anos, e vou estar com vocês aqui, vocês vão me ver também nas aulas conceituais da disciplina, e eu gostaria de pedir para vocês, se você não assistiu ainda às aulas conceituais, vale a pena você assistir antes desse estudo de caso. Então você pode dar uma pausa aí, assistir às aulas conceituais, principalmente ali da parte que vai falar de conversões numéricas, conversões entre bases diferentes, para você poder aproveitar melhor esse estudo de caso. Tá? Então a gente vai aproveitar um pouco daquele conhecimento aqui. Se você não viu, dê uma olhada lá, que vale a pena. Vou recapitular muito rápido aqui uma parte da informação, mas a gente já vai seguir adiante nela. Legal? Então, a disciplina Fundamentos e Arquitetura de Computadores, ela tende a traçar todo esse início, toda essa primeira base assim, que você tem com o estudo nessa área da computação. Então, você estuda o que é o computador, quais são os componentes que formam ali o computador, como que funciona diferentes partes do computador, o que é um processador, o que a memória faz, como que eu trabalho a questão de armazenamento, entrada e saída e etc. A gente vê um tanto da história da computação no começo e a gente vê como que são formadas, como são representadas as informações do computador. Toda a unidade 2 ali fala dessa questão de representação, unidades numéricas, como bases numéricas, né, como você trabalha com diferentes bases no computador. Depois você vê como você aplica isso em alguns circuitos digitais, como que os circuitos digitais combinam para formar o que o computador tem. Para ter um estudo mais completo, é lógico que é um estudo inicial, por isso que é a nossa disciplina de fundamentos. Aí aqui a gente vai pincelar uma parte para a gente ver como a gente usa na prática essa conversão, só que não só de números, a gente vai falar um pouco de texto. Para começar, eu trouxe uma citação aqui de alguém importante na computação, que é a seguinte: antes de tentar arrumar o mundo, tente arrumar o seu próprio quarto. Certo? Essa é a citação do Bill Gates. Certo? Antes de tentar arrumar o mundo, tente arrumar o seu próprio quarto. Por quê? Eu gosto dessa frase, é uma frase muito boa. A gente tem, no mundo em si, não é só na nossa área de TI, a gente tem uma ansiedade de fazer coisas grandiosas, a gente tem uma ansiedade de querer chegar lá na frente sem dar os passos iniciais. E é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, principalmente aqueles que estão começando, não tem uma ansiedade tão grande. É legal quando você tem a empolgação faz bem, mas a ansiedade ela atrapalha o nosso estudo. A gente tem uma ansiedade por a gente quer desenvolver jogos antes de aprender a desenvolver. A gente quer abrir uma startup e ganhar muito dinheiro antes de entender de negócios, antes de entender do básico ali, como que a gente cria mesmo um aplicativo, uma coisa assim. Então você não precisa ter muita pressa, aprenda, tenha aquele passo a passo. E essa frase é muito boa. Antes de tentar arrumar o mundo, tenta arrumar seu quarto. Comece de coisa pequena, faz aquilo que você está na sua mão e tal. E é até interessante ser uma frase do Bill Gates, que tem um filme famoso, Piratas do Vale do Silício, que conta a história dele. E ele era bem bagunceiro na questão de quarto e coisa assim, como mostra no filme, mas tudo bem. Vamos adiante. Bom, então começando do começo. Toda informação salva no computador é armazenada em binário. Provavelmente você já ouviu isso, provavelmente você ainda vai ouvir isso muito na sua vida. Para que serve binário? Para salvar informação no computador, para salvar em discos, para salvar no seu pendrive, para transferir pela rede, para tudo. A gente usa binário o tempo todo, certo? Isso enquanto a gente não trabalha com a computação quântica, mas isso é um assunto lá para frente. Vocês podem pesquisar, mas por enquanto a gente está nessa arquitetura de computadores que a gente utiliza o sistema binário. Então toda a informação é salva em binário, famosos zeros e uns. E a partir daqui eu vou considerar que você já viu aquela introdução toda de binário das aulas conceituais.
Então é isso, a informação toda ela é convertida para binário, convertida de binário, o tempo todo ela fica tendo essa transformação. E por que os computadores usam binário? É aquela velha questão do 0 ou 1, verdadeiro ou falso, tensão baixa ou tensão alta, tem informação ou não tem informação. A gente consegue dividir os valores em faixas assim, que são fáceis de você trabalhar para não ter perda de dados, para não ter erro na hora de gravar uma informação, para não ter erros em geral. Por quê? Se você trabalhasse com toda a faixa numérica, você poderia ter uma interferência que muda o seu número para outro valor. Com o 0 ou 1, você define que uma tensão baixa vai ser 0, uma tensão mais alta vai ser 1, mesmo que não seja 0 e 1 o valor real. E aí, se você recebe uma interferência, sei lá, se chegar num ponto médio ali, descarta a informação e envia de novo. Mas você tem até uma faixa ali que você pode trabalhar de diferença, de interferência, que não vai ter esse problema. Isso para tudo, para gravar num disco magnético e tudo mais. E os computadores são feitos com essa arquitetura toda binária, tá? E aí, como a gente converte o tempo todo de binário e para binário, vamos relembrar aqui como a gente faz a conversão de números decimais para binário. Número decimal é o número que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Como que a gente faz? Vocês já viram na aula conceitual aquelas sucessivas divisões por 2. Então aqui eu tenho o exemplo que eu trouxe lá da aula conceitual. Eu tenho 1812, que é o meu número, que eu quero transformar em binário. Quanto que é 1812 em binário? Divide por 2. Aí você vai ter o quê? 906 e resto 0. Então lembre-se que o resto é totalmente importante nessa conversão. Então eu vou utilizar o resto da divisão. O 906 que eu obtive, divide por 2 de novo, resto 0. Dá 453, né? Divide por 2, dá 226, parte inteira, não vai chegar na vírgula, sobra 1. 226 por 2 dá 113, sobra 0. 113 por 2 dá 56, sobra 1. E assim por diante. Você vai dividindo tudo e guardando o resto da divisão. E aí, todos os restos da divisão, você vai a divisão até aqui, ó, quando você chega em 0. E você vai pegar aqui de baixo para cima o seu número binário, vai ser o resto, ó. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Esse é o seu número binário, tá? Então, aqui ele está escrito já no formato certo. Lembre-se, você lê de baixo para cima o resto da divisão. Esse é o seu número binário equivalente a 1812. Beleza? Então, é assim que a gente converte de decimal para binário. E o contrário, como que a gente converte o número binário para decimal? A gente tem duas formas diferentes que são meio rápidas de fazer, mas eu vou ensinar a mais prática, assim, para a gente fazer nos rabiscos, para a gente não se confundir. Que também, na verdade, está lá na aula conceitual. Você tem esse número binário, que é o mesmo 1812 que a gente obteve ali, e eu quero converter ele de volta para decimal. Vamos fazer aqui a nossa prova real, ver se ficou direito. Como que você faz? Aqui você pode ver essas divisões aqui que estão em azul. Basicamente você faz o quê? Separa os números, dígito a dígito. E aí de trás para frente, você vai ver qual que é a posição de cada um. Vocês devem lembrar lá da notação posicional, que eu tenho base 2, posição 0, base 2, posição 1, base 2, posição 2, que equivalem às potências de 2. Então, primeira posição é 1, segunda é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Você vai fazendo as potências de 2 até onde você tem dígitos no seu número. E depois é simples. Você vai pegar o que é 0, você vai eliminar. E o que é 1, você vai pegar o número e vai somar. O que é 0 elimina, o que é 1 você soma o número. Soma o número, soma o número e soma o número. Então, fazendo essa soma de todas as posições onde aparece o número 1, eu tenho 1024 mais 512 mais 256, mais 16 mais 4, que é o meu número 1812. Ah, professora, não entendi nada. É porque aqui a gente está fazendo uma revisão até rápida, porque eu quero muito que vocês vejam a aula conceitual antes. A aula conceitual está mais explicadinha, está mais com calma, para a gente não perder o nosso estudo de caso. Isso aqui é mais para a gente relembrar. E aí então nós vamos ao que interessa. Como que eu faço para salvar texto no computador? Como que eu faço para o meu texto, o que eu escrevo? Estou digitando um WhatsApp, estou
escrevendo o endereço de um site, eu estou escrevendo um texto, o meu trabalho de escola, estou escrevendo qualquer coisa. Como que esse texto vira 0 e 1? Como que esse texto vai ser guardado como número? Se ele é texto, ele é texto. Como faço para ele virar número? Uma coisa legal é você pensar como que você faria para guardar se não existisse nenhum padrão. Você está inventando um computador, você quer guardar as letras como números. O que a gente aprende na escola? A gente aprende o alfabeto. E o alfabeto tem uma ordem. A, B, C, D e assim por diante. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vamos dar um número para cada letra, certo? E aí um número para cada letra fica fácil, fica quase que um código ali que a gente inventa para disfarçar de alguém. A gente põe um número para cada letra e aí a gente passa esse número, vai ser a letra. Sim, é basicamente isso que é feito. É uma tabela de letras e números. Só que essa tabela de letras e números, ela tiveram alguns formatos diferentes foram criados, certo? Alguns formatos de guardar informação. Tinha um formato que guardava 6 bits, não, um número com 6 zeros e 1 para representar uma letra. Tinha um formato que guardava com menos, com mais. Mas convencionou-se de utilizar 1 byte, 8 bits, para representar letras ou caracteres em geral. Com 8 bits, 1 byte, você consegue representar até 256 informações diferentes, 256 números diferentes. Então pense que você pode ter uma tabela de 256 caracteres. E aí você tem um alfabeto com 26 letras. Então sobra bastante espaço. Aí você pensa, tá, mas eu tenho letras maiúsculas e minúsculas. Então eu vou ter 26 duas vezes, são 52 letras para guardar. Para 256 ainda sobra espaço. Então eu quero guardar também os números de 0 a 9 como caractere. O caractere do 0, do 1, beleza. Então vai ter o quê? 62 caracteres, ainda sobra espaço. E tem vários outros caracteres que são interessantes para o computador. Dentre os padrões, o que ficou mais conhecido, ficou mais utilizado por tudo, viu, um padrão, é a tabela ASCII, que você já deve ter ouvido falar. ASCII, ASCII. Tem gente que lê como ASCII 2, não é ASCII 2, tá? O II do final não é o número 2, porque significa American Standard Code for Interchange Information, uma coisa assim, que é Código Padrão Americano para Troca de Informações. Então o II é uma sigla, não é um número. A tabela ASCII é uma tabela que foi criada originalmente com 128 posições, então só precisava de 7 bits, né, para guardar os caracteres. Depois veio a ASCII estendida para usar o byte inteiro, 256 caracteres. O que tem lá? Tem caracteres que são os caracteres não imprimíveis, que a gente fala, que é o quê? Quebra de linha, que a gente sabe que quebrou uma linha, foi para a linha de baixo, mas a gente não enxerga. Caractere nulo, caractere de comando, tem vários caracteres de comando que a gente não dá conta no dia a dia que eles existem, mas eles estão lá. Tem as letras, tem os números, tem símbolos, aqueles símbolos todos que você tem no teclado, certo? Se você for ali do 1, 2, 3, tipo, exclamação, arroba, sustenido, cifrão, esses todos, você tem esses símbolos também. E você tem outras coisas, tem letras acentuadas e tudo mais. E aí você tem a tabela ASCII de 256 caracteres. Essa tabela ASCII, ela é um padrão, foi utilizada por um bom tempo, ainda tem vários sistemas que utilizam, mas ela praticamente foi ou está sendo substituída pelo Unicode. Sistemas modernos em geral usam Unicode, que é o que? Eles pegaram a tabela ASCII e mantiveram a compatibilidade, então os códigos são o mesmo, só que ampliaram. Ao invés de usar 1 byte, você tem um Unicode de 2 bytes ou de 4 bytes para guardar informação. 4 bytes são 32 bits. 32 bits dá para guardar 4 milhões, bilhões de informação, se não me engano. É muito caractere, certo? Você guarda. Se você pegar 2 bytes, por exemplo, você vai ampliar de 256, você vai para 65 mil, se não me engano, 65.536 possibilidades diferentes. Por quê? Porque vai ser 2 elevado a 32. Estou falando meio grego para alguns, talvez, mas a gente comentou um pouco dessas brincadeiras na representação numérica nas aulas conceituais. É aquela questão, ampliar o tamanho do dado
Se eu amplio de 8 bits para 16 bits, eu não estou dobrando o tamanho, porque a potência é de 2, eu estou elevando para 2 elevado a 16, que é muita informação. E dentro dessa quantidade toda que eu posso guardar no padrão Unicode, foi possível colocar o quê? Caracteres em mandarim, caracteres gregos, caracteres japoneses, caracteres russos, o alfabeto cirílico, vários alfabetos diferentes sempre no mundo, alfabeto árabe, muitos alfabetos diferentes, muitos símbolos a mais. Se você olhar a tabela do Unicode, você tem as cartas de baralho todas como símbolos Unicode, certo? Antigamente a gente já tinha os naipes, eles já estavam ali na tabela ASCII, mas você tem as cartas de baralho, você tem símbolo para tudo quanto é coisa. E o mais importante de tudo, emojis. Os emojis também têm o seu caractere Unicode. Então você tem muita coisa como caractere em Unicode. Basicamente você tem uma tabela de 65 mil posições mais ou menos. Nem todas são ocupadas ainda, tá? Até recentemente teve uma notícia que criaram mais 117 novos emojis, tá? Então tem um grupo que é responsável por isso. Então você tem uma tabela bem grande de informações que você basicamente pega um número e vê qual caractere que é. Ou você faz o contrário também, pega um caractere e vê qual que é o número dele. Então você faz essa conversão o tempo todo para você escrever. Você está escrevendo e aí vai para número. E depois para pegar de volta, você pega o número e converte de novo para texto para aparecer na tela. E isso é feito o tempo todo. Só que eu vou ensinar um método para a gente fazer isso meio que mentalmente, para não ter que ficar indo muito atrás da informação. Só quero fazer uma observação, aqui tem a tabela ASCII no slide. Essa tabela ela está do jeito que está no livro de vocês, só que ela está numa formatação aqui para caber numa base melhor. Eu coloquei aqui só o número em decimal e o que é o caractere. Repare que esses primeiros caracteres aqui são coisas estranhas, que são aqueles caracteres não imprimíveis que eu falei para vocês. Tem o caractere nulo, deixa eu ver o que eu lembro aqui, ó. Tem o EQ, que é de Acknowledgement, que é de receber informação. O caractere 10 e o 13 são para quebra de linha. Isso aqui é uma história engraçada, mas não vou falar agora. Tem o que mais? Tem várias coisas aqui. Aí o caractere de espaço é aqui o número 32, um espaço em branco que a gente conhece. Depois vem aqueles símbolos que a gente tem no teclado, certo? A gente está acostumado. E lá no caractere 48 começam os números. Então, o número 0, a posição dele é 48. Mais símbolos, o arroba está aqui. E depois vem as letras. Reparem que as letras começam no 65. Então, a letra A maiúscula é o número 65. E a letra A minúscula é o número 97. Então, o A maiúsculo 65, o A minúsculo é 97. E eu lembro que quando eu conhecia a tabela ASCII, sempre ficava perguntando por que esses números estranhos e tal. E hoje a gente vai ver por que são esses números estranhos. E aí depois tem mais um conjuntinho aqui, tem o delete aqui embaixo. E pronto, os 128 primeiros caracteres da tabela ASCII são esses, certo? Essa tabela aqui é o que a gente usa para converter. Então, se eu chegar lá e descobrir, eu tenho um caractere, o meu caractere é o número 78. Eu vou falar, o que é o 78? Olha lá na tabela e acha aqui, ó. 78 é um N maiúsculo. E é assim que é feita a conversão, basicamente. Mas lembrando que como ele é salvo em binário, a gente vai trabalhar com bináriozinhos aqui, porque é sempre mais legal. Então vamos lá, como que eu leio textos em binário? Até virou como que eu posso dizer, uma brincadeira na internet, você escrever texto em binário, depois ler o texto em binário, por quê? Porque você tem conversores de binário fáceis por aí, pela internet. Como que você faz? Abre o navegador, escreve binary to text, certo? Só isso, binary to text, vai aparecer mais de um conversor. Vou até fazer um teste aqui, eu nem deixei aberto, só pra gente ver aqui, ó. Vou abrir aqui o navegador e eu vou escrever aqui na minha busca binary to text, certo? E ele já aparece vários sites diferentes de conversão. Vou abrir um qualquer aqui. Você pode escrever um texto, ó, entre o código binário para decodificar, ou entra o texto. Ó, quer ver? Binário de text, eu quero o contrário. Texto para binário. Oi, eu sou um texto. Certo? Vou ampliar aqui a tela para vocês verem.
oi, eu sou um texto. E aí eu vou clicar em converter e ele converte embaixo, esse é o meu texto em binário. Então é legal, você pega e manda um binário desse pro seu amigo, aí seu amigo vai falar que de acha isso. O que as pessoas que já conhecem faz é o quê? Copia esse texto e volta aqui no site, vem em binário to text, cola e aí ele converte de volta aqui o seu texto. Legal? Só isso. Mas é lógico que a gente não vai usar esses programas, a gente vai fazer na unha. Como que eu faço uma conversão dessa na unha? Jeito chato, converte número a número de binário para decimal, olha na sua tabela ASCII e descobre o que é. Mas vamos ver um jeito um pouquinho mais legal. Bom, eu tenho esse texto aqui, que é um texto em binário, certo? O que é um texto em binário? Só tem zeros e uns. O que está escrito aqui? À primeira vista, sim, parece que não é nada, parece que foram números aleatórios digitados, mas não é isso. Aqui é um texto que eu peguei para a gente converter. Como que eu faço para converter de binário para texto? Eu falei para vocês que o código que a gente usa, ele é baseado, principalmente em caracteres comuns, em 1 byte. 1 byte são 8 bits. 8 bits tem 8 números binários, então 8 zeros e uns, tá? Zeros ou uns, né? Então, se eu tenho 8 caracteres, significa que a cada 8 caracteres aqui eu vou ter uma letra. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E faz uma divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz outra divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz outra divisão. E assim por diante. Você divide o seu texto todo de 8 em 8. O seu texto, né? O seu binário. Você divide o seu binário de 8 em 8 para você fazer uma conversão mais rápida. E aí, é lógico que eu já deixei aqui pronto, ó. Eu separei os bits de 8 em 8. Fica mais fácil de ver e perceber o que é cada um deles, certo? Aí tem um truque interessante. Para ficar fácil de você converter o seu binário para texto, vamos usar um truque que funciona para a maioria dos caracteres, tá? Não funciona para todos, mas já vou explicar melhor. Qual que é? Você converter um número binário de 8 dígitos é chato porque você vai converter números que vão até 255, né? De 0 a 255. Então você tem que fazer bastante conta binária. Se você converter um número de 5 dígitos binários, você vai até 32 possibilidades diferentes. Já fica bem mais fácil de fazer a conta, não fica? Sim, então tá bom. Como eu tenho 26 letras no alfabeto, em 32 números eu consigo representar todas as 26 letras, correto? Então tem um truque aqui, é uma gambiarra. O que você faz? Ignora os 3 primeiros números de todo esse conjunto aqui, ó. E aí você faz a conversão só do que sobrou. Eu vou fazer só da primeira linha, aqui no próximo slide eu já deixei preparado. Então, primeira coisa, ignora tudo isso aqui. Fica mais fácil de identificar o caractere? Fica, porque ó, eu tenho esse número aqui primeiro, 10100. Eu vou pensar na posição do número lá, conversão binário para decimal, que cada posição é uma potência de 2 de trás para frente. Então eu tenho 1, 2, 4, 8, 16. Então eu vejo na posição 4 e na posição 16 tem o número 1. Isso equivale a que número? 16 mais 4, 20. Depois eu tenho 1, 2, 4, 8 com o número 1. 1, 2, 4 e 8, se eu somar tudo, dá um número 15. E assim por diante. Aqui eu tenho só o número 1, ó. 1, 2, 4. Então esse aqui é o número 4. E você vai convertendo os números para decimal. Fica bem simples. E olha que legal aqui, ó. Tá vendo que tem um tudo zero? Número 0. Faz essa conversão. Mas antes, deixa eu mostrar o próximo slide aqui, ó. Você ignora os 3 primeiros dígitos de cada grupo. Todos eles. Você vai ter um número bem mais simples para você converter, ó. Então você vai de 5 em 5, você faz a conversão. E eu anotei numa tabela aqui embaixo o número deles, ó. 20, 15, 4. Lembra que é o número que a gente acabou de converter? Eram bem esses, ó. Vou voltar no slide, ó. Aqui, ó. 20, 15, 4. É a mesma sequência. Então, convertendo os números. 20, 15, 4, 15, 0, 13, 21, 14 e tal. Converte todos eles e vai anotando o equivalente em decimal. Certo? Bom, eu espero que até aqui tenha ficado
tranquilo, porque até aqui é o que a gente já viu na aula conceitual de conversão binário para decimal. Só que a gente fez o quê? A gente pegou um número de 8 dígitos, a gente tirou os 3 primeiros, ficou só com 5 dígitos, a conta fica bem mais fácil de fazer. E aqui é uma coisa legal, que uma conta de 5 dígitos, você consegue treinar o seu cérebro para enxergar o binário e já entender qual é o número que é. É lógico, dá um trabalhinho, você acostuma com ele, mas você consegue fazer uma conta meio rápida ali para saber qual que é o binário. E aí, se você quiser ficar botando banca, você consegue converter um texto de binário para texto só usando a cabeça, só usando assim, tipo, você vai olhando, sem anotar nada, consegue já ir traduzindo ali o seu número. Isso é meio besta, mas tem gente que acha legal. E aí, o que acontece? Fiz os 5 números, converti para decimal e agora vem a parte que eu considero mais difícil. Qual que é a parte mais difícil? Lembrar qual número é de cada letra, certo? Mas não se preocupem com a tabela ASCII aqui, porque você não vai precisar da tabela ASCII. Você vai usar a tabela do alfabeto, certo? Como assim? Vamos simplificar e vamos dizer que o A é 1, o B é 2, o C é 3 e pronto, certo? Então eu vou até anotar aqui do lado, ó. A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 3 e etc. Até que você chega lá no Z é igual a 26. E aí, é só você fazer uma substituição direta com isso, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho o número 20. Qual que é a parte difícil? É lembrar qual número é cada um no alfabeto. Quando chega lá na frente, tem que fazer nos dedos, ó. Tipo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Não esqueçam do K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Cheguei no T, 20, certo? Então, eu vou anotar aqui que o T é o número 20. Beleza. Podia ter guardado 15, né? Eu já esqueci, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Então, 15 é a letra O. Então, eu vou lá e anoto O. Olha, tem um outro 15 aqui na frente. Já coloca O de novo. Beleza. E o número 4? 4 é mais fácil. A, B, C, D. Então, D. Ó, começa ali com todo. Ó, já estamos convertendo o nosso texto todo. E vem o número 0. O que é um 0? O 0 não é nenhuma letra? Não, o 0 seria o seu espaço em branco. Deu um espaço entre uma palavra e outra. Pegaram a ideia? Conseguem converter esse daqui? Querem dar uma pausa no vídeo e tentar converter tudo antes de eu mostrar o que é? Porque eu não vou converter todos aqui, porque vai ficar chato pra caramba se vocês querem ver eu converter. Até porque eu já coloquei nos próximos slides. Mas a ideia é essa. Recapitulando, pega os binários, ou pega sua mensagem binário, divide de 8 em 8. Cada grupo de 8 você ignora os 3 primeiros, converte os 5 que sobraram, transforma em decimal e vê qual que é o equivalente no alfabeto, começando em 1, tá? Em 1. E como que isso dá certo começando em 1? A gente já vai ver. E aí, aqui eu coloquei a tabela do alfabeto completa para facilitar, porque isso é aquela coisa que eu sempre esqueço, qual letra, qual que é o número. Para caber no slide também eu coloquei aqui na horizontal, ó, tá? Fica um pouco confuso, mas funciona. E aí você pode preencher tudo, ó. Então, eu já digitei aqui, ó, todo, que é aquilo lá que a gente viu. O 0 é um espaço em branco. E aí, a gente pode continuar convertendo, ó. S é o 13. Não, peraí, é o contrário. Primeiro, ó, eu falei que ia confundir a primeira letra, depois o número, né? Então, M é 13. O U é 21. O N é o 14. O D de novo, que é o número 4, que a gente já viu, e o O de novo. Todo mundo, isso, todo mundo, espacinho. A letra A, número 1, A. O 13 é o M. Letra A de novo, espacinho em branco. Número 2, letra B. Número 9, letra I. Número 14, N. Número 1, letra A. Número 18, letra R. Número 9, letra I. E número 15, a letra O. E a gente tem a frase todo mundo ama binário. Olha que frase mais linda e verdadeira, porque todo mundo ama binário. E é assim que você converte, então, um texto binário para texto, certo? Você faz essa conversão direta e pronto. Bom, vamos revelar aqui o slide, ó. Mesma frase, todo mundo ama binário.
E aí você pode estar se perguntando, tá, mas como que isso funciona? Se o caractere ele está na tabela ASCII, se eu vi que a letra A não está na posição 1, como que funciona então isso daqui que a gente acabou de fazer? Deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei no slide. Aqui, ó, tá no slide de novo. Ó. Por que isso funciona? Vamos analisar a tabela ASCII. Onde está a letra A? Bom, eu tenho a letra A aqui no 65 e eu tenho a letra A minúscula no 97. Beleza. A letra A no 65 e a letra A no 97. Vamos converter aqui então a nossa letra A para binário, certo? Como que a gente converte binário? Eu tenho o número 65, eu quero ele em binário. Se eu pensar nas potências de 2, fazendo uma conversão bem rapidinha, o 65, a maior potência de 2 que cabe aqui é o 64, não é? Então, o 65 em binário ele vai ser uma junção de 64, tira 64 e 65, sobra 1. E o número 1. E pronto. Esse é o meu número binário, o número 1 e o número 64. Peraí, como assim? Você está falando grego de novo? Não, se eu fizer o número binário, vou fazer aqui em cima, ó. De trás para frente eu tenho a minha posição do número 1, que vai ter 1, 2, 4, 8, 16, 32, a posição do 64 e a posição do 128. Então, esse é o número binário equivalente a 65. 010, 00001. Beleza. E agora, eu quero fazer a mesma coisa para o A minúsculo. O A minúsculo é 97. 97. Como que é o A minúsculo em binário? Eu posso fazer a mesma quebrar do mesmo jeito. Eu vejo que 97 é menor do que 128, então eu consigo tirar 64 dele. Tira 64, vai sobrar 3, certo? É isso mesmo? 104 sobra 3 e sobra 3, 33. Depois eu pego 32, que eu consigo tirar outra potência de 2, sobra 1. E depois eu tiro 1 e fica 0. Então, o meu binário vai ter os dígitos 1, 32 e 64, que eu vou escrever embaixo do outro, de trás para frente, vai ficar a posição do número 1, 2, 4, 8, 16, 32 vai ter o número 1, 64 vai ter o número 1 e 128 vai ter o número 0. Se você confundiu aqui nessa conversão que eu fiz do binário para decimal, desse jeito aqui, foi só uma conversão um pouco mais rápida, não se preocupa com isso muito agora não, tenta fazer a conversão depois de 65 e de 97 para binário, você vai ver que dá a mesma coisa, certo? Então beleza, vamos voltar aqui no slide. Converti agora 97 e 105 para binário, e olha que interessante, se eu tirar os 3 primeiros caracteres, o que sobra? Lado direito, 00001. Então, a minha letra A, cortando os 3 primeiros dígitos, seja o A maiúsculo ou o A minúsculo, dá 1. E se você fizer para todos os outros, vai funcionar. Se você fizer para o B, dá 2, para o C, dá 3 e assim por diante. Então, é por isso que as letras maiúsculas começam nessa posição e as minúsculas começam nessa posição. Na tabela ASCII é só uma forma fácil também de ter ali a informação representada. E aí, aproveitando até uma coisa que eu coloquei no slide para frente, você pode reparar que toda letra maiúscula começa com 010 e toda letra minúscula começa com 011. E se for uma outra informação, tipo o próprio espaço, caractere com acento, coisas assim, vai começar com outros 3 números ali na frente, tá? Então, não funciona para tudo cortar os 3 números, mas já dá uma boa brincadeira para converter números de texto de binário para texto. Legal! Então, essa é a base para funcionar essa questão de cortar os 3 primeiros dígitos e fazer uma conversão mais rápida. Então, eu tenho aqui, bônus, letras maiúsculas começam com 010, letras minúsculas começam com 011 e letras acentuadas fogem do padrão. Eu coloquei a tabela ASCII aqui, só os 128 caracteres do começo. Na tabela ASCII estendida, a gente tem alguns caracteres acentuados, tipo o A com acento agudo, com crase, com tio, o C cedilha, o E com acento, o I com acento, tudo por aí. Então, eles seguem um outro padrão, eles não funcionam, você não consegue ter uma
como eu posso dizer, não tem uma equivalência direta. Se eu não me engano, o A com acento agudo, ele até dá 0001, mas o A com outros acentos já não dá, então não dá para falar que você vai cortar e vai dar o A sem acento. É outro padrão. Então dá para você brincar com conversão de binário para texto, mas é lógico que tem essas variações. Legal? Então letra acentuada foge do padrão. E aí, beleza, isso funciona para texto, funciona para converter o texto para número e assim por diante. É o jeito que funciona em arquivos texto, que é o famoso TXT. O arquivo texto, ele é só texto gravado em arquivo, então é uma conversão direta de caractere para número e salvo, certo? Então é bem simples. Cada caractere 1 byte, 2 bytes, dependendo da representação. E aí é uma conversão bem mais rápida. O padrão Unicode, ele tem alguns formatos diferentes ainda de Unicode, tem padrões diferentes, é uma coisa legal de ser estudada. Por quê? Porque você não precisa guardar 2 bytes para cada caractere. Tem um formato que é mais dinâmico. Tipo, se for o caractere equivalente da tabela ASCII, ele guarda com 1 byte só. Senão ele estende para 2 bytes. E é bem bacana essa ideia. Mas é assim, arquivo texto é uma conversão direta. Agora a gente tem o quê? Outros arquivos, arquivos que não são texto. Por exemplo, arquivos binários. Arquivos binários são arquivos que vão salvar em formato famoso 0 e 1, que são arquivos que podem ter tipos de dados diferentes, uma conversão diferente do que a gente fez, e podem ter dados diferentes no meio. Se você abrir um arquivo binário, é aquele arquivo que fica todo estranho no bloco de notas, por exemplo, porque ele tem dados codificados ali em binário que podem ser qualquer coisa. Quem que define eles? Vou colocar aqui, a gente tem arquivo binário, o JPG, PNG, que são arquivos de imagem, MOV, que é arquivo de vídeo, MP3, que é arquivo de áudio, GIF, que é um arquivo de imagem ou de animação, e etc. São arquivos que têm o seu próprio formato. Como que a gente define? Cabeçalhos. Cada programa tem o seu cabeçalho, certo? Então, você tem um cabeçalho de um arquivo que vai dizer qual é o tipo do arquivo que você tem. De acordo com o cabeçalho, ele vai saber qual programa que abre arquivo daquele tipo. E o sistema operacional vai te direcionar para algum programa daquele tipo. Tem aquela extensão do arquivo, tipo .pdf, .jpg, mas ela não é totalmente obrigatória. O programa pode abrir, se o arquivo tiver com uma extensão errada, ele pode ver o cabeçalho do arquivo para saber qual é o tipo real daquele arquivo. E aí você sabe se o arquivo é uma imagem ou o que for. Eu vou fazer um teste rápido aqui. Eu coloquei uma observação que tem um comando do PowerShell. Na minha máquina eu estou mais acostumado a usar o Linux. No Linux também tem como você ver essa questão de cabeçalho de arquivo. Mas como a maioria utiliza o Windows, vou passar um comando do PowerShell que você consegue ver o cabeçalho do seu arquivo. Na verdade, aqui é uma combinação que já é um comando que ele já vai te mostrar o cabeçalho formatado em hexadecimal. Aí vocês lembram das nossas aulas de conversão para hexadecimal, para você identificar qual que é o tipo do arquivo. Isso é bem legal. Deixa eu abrir aqui rapidamente. PowerShell. E aí, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar a letra do PowerShell. Propriedades, layout, fonte. Aqui. Fonte, eu vou colocar uma fonte grandona. Não pode. Foi, beleza. E eu não sei o que eu tenho aqui nessa pasta. Tem um monte de coisa. Eu tenho alguns arquivos aqui, certo? O que eu quero fazer? Eu quero pegar uma imagem da internet e salvar aqui, para a gente brincar um pouquinho. Então eu vou pegar, tá vendo essa imagem do Google aqui, ó? Eu vou mandar, deixa eu ver se ele mostra a imagem. Não, essa imagem não está abrindo. Google Imagens, vou colocar aqui, ó, imagens. Legal, vou colocar esse cachorrinho aqui. Salvar a imagem como? Beleza. Vamos pegar aqui do lado que essa imagem está mais... Eu vou pegar na minha pasta de downloads e vou salvar com esse nome bonito, .jpg. Voltando para o PowerShell. Opa, PowerShell. Onde que eu estou? Eu vou na pasta downloads. Errei. Certo, na pasta downloads
e eu tenho um monte de coisa. Eu vou, peraí, limpa a tela. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir aquela imagem especificamente como? Com o comando que eu tenho aqui no meu slide. Get content, o nome do arquivo e toda essa informação. Então vamos lá, get content, o nome do arquivo é aquele e esse monte de coisa aqui. Como tá grande que eu vou puxar um pouquinho a minha tela. Espaço, menos total count 16, menos total count 16, certo? Vamos lá para o slide. Menos encoding, byte, um pipezinho e format X. Tá, ele jogou aqui para baixo, ó. Format X e Enter. Tcharam! Não foi reconhecido. Que joia. Então vamos tirar o Format X aqui que não está sendo reconhecido. Eu não estou conseguindo ver a minha linha inteira aqui. Pronto. Aqui eu não formatei em X. O que ele faz aqui? Ele vai jogar então para mim os dígitos do cabeçalho do meu arquivo. Eu pegando esses dígitos aqui, eu consigo formatar eles para identificar qual que é o tipo que eu tenho de cada um. E aí, eu não coloquei aqui. Eu devia ter colocado. Format. Nessa máquina aqui eu não tenho Format X. O que eu tenho aqui? Desculpem, mas eu não coloquei o resultado do que eu fiz. Ele mostra para você aqueles dígitos que a gente viu, que são dígitos numéricos, aqui formatados em hexadecimal, mas esses dígitos são o cabeçalho do meu arquivo. E nesse cabeçalho ele guarda uma informação do tipo do arquivo que eu estou lendo. E aí esse tipo geralmente tem lá a extensãozinha já bonitinha. Testem depois o computador de vocês, ver se funciona. E aí, se não funcionar, vocês podem me cobrar depois, que eu mando para vocês um exemplo. Mas tem também na internet como ler o cabeçalho do arquivo. Pode ver como ler o cabeçalho em PowerShell, coisa assim. Vocês vão achar também essa informação, que o cabeçalho do arquivo vai dizer qual é o tipo dele. Sabendo o tipo, você vai saber qual driver você vai usar, qual que é a tabela de informações para converter cada parte do arquivo. Então tem uma parte que é texto, faz a conversão que a gente fez. Tem uma parte que é binário ali. O que é aquele binário? Pela especificação do arquivo, você vai saber se aquele binário é um número inteiro, se é um número de ponto flutuante, se é um booleano, o que é. Então, é assim que funcionam os formatos de arquivo. Legal? Bom, então é isso. Eu queria, então, nesse estudo de caso, mostrar como que a gente faz essa conversão na prática e qual que é a utilidade de converter de binário para decimal e tudo mais. E como que a gente faz para traduzir texto, certo? E aí vocês aprenderam já até um jeito que você pode testar a sua cabeça para traduzir texto de binário para texto, de texto para binário de um jeito bem legal. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Não deixem de estudar pelas aulas conceituais e pelo livro. E eu espero que vocês tenham um ótimo curso. Um abração, até mais.